Capítulo 5. A lei da transmissão do pensamento. Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da destruição. Ele transmitiu a consciência de saúde e despertou seu correlato vibratório naquele a quem foi dirigida. Representou mentalmente o sujeito para si mesmo em um estado de saúde e imaginou ouvir o próprio sujeito afirmando isso, pois nenhuma palavra de Deus é destituída de poder. Portanto, conserva o modelo das palavras saudáveis que ouviste. Enviar a palavra para curar alguém ou fazer qualquer outra coisa boa em benefício de outra pessoa, para fazer isso, você deve simplesmente entrar em estado meditativo e imaginar que a outra pessoa fala ou faz aquilo que você deseja que ela fale ou faça em benefício dela própria. É assim que você envia a sua palavra, porque existe a conexão telepática entre as mentes subconscientes e você usa essa conexão para se comunicar diretamente com a mente subconsciente de outra pessoa, ignorando a mente consciente dela, que pode rejeitar a sugestão. Você se comunica diretamente com a mente subconsciente por meio da imaginação. Você imagina a pessoa fazendo aquilo que quer e assume o sentimento de que isso é verdade e repete todo dia. Todo dia. Isso vai se tornar realidade. Para orar com êxito, é preciso ter objetivos claramente definidos. Você deve saber o que quer antes de pedir. Para orar com êxito, é preciso ter objetivos claramente definidos. Neville Goddard já dizia isso antes, que quando você entrar em comunhão com o Eu Sou, você precisa ter clareza quanto ao desejo que você colocará perante o Eu Sou. Precisa saber o que quer antes de conseguir sentir que já o possui, pois a oração é o sentimento do desejo realizado. Se você não souber o que você deseja, como é que você vai assumir o sentimento de que esse desejo está realizado? Não importa o que você busca em oração, onde isso esteja ou a quem se refira. Sua única tarefa é convencer a si mesmo da verdade daquilo que deseja ver manifestado. Ao sair da oração, você já não busca mais, pois se orou corretamente, assumiu subconscientemente a realidade do desejo, a realidade do estado desejado. E pela lei da reversibilidade, o subconsciente deve objetivar aquilo que afirma. A sua tarefa em uma oração é você convencer a si mesmo de que aquilo que você deseja já é realidade. Ao sair da oração, você não tem mais o desejo, porque se você tiver orado corretamente, o seu sentimento de que aquilo que você deseja já é realidade, então você não deseja mais, porque já é realidade. Você não pode desejar aquilo que você já tem. Para transmitir uma força, é necessário um condutor. Pode-se empregar um fio, um jato de água, uma corrente de ar, um raio de luz ou qualquer intermediário. O princípio do fotofone, a transmissão da voz por meio da luz, ajuda a compreender a transmissão do pensamento ou o envio de uma palavra para curar outra pessoa. Há uma forte analogia entre a voz falada e a voz mental. Pensar é falar em voz baixa, falar é pensar em voz alta. O princípio do fotofone é o seguinte: um raio de luz é refletido por um espelho e projetado até um receptor distante. Atrás do espelho há um bocal. Ao falar nesse bocal, você faz o espelho vibrar. Um espelho vibrante modifica a luz refletida. A luz modificada carrega sua fala, não como som,
mas como seu correlato mecânico. Ela alcança a estação distante, incide sobre um disco no receptor e faz o disco vibrar conforme a modificação recebida, reproduzindo assim a sua voz. O exemplo que o Neville Goddard usa aqui é de uma tecnologia que para nós, né, já não existe, mas o que ele quer dizer é que existe uma conexão entre as mentes subconscientes. Então, da mesma forma que o sinal pode ser transmitido por um raio de luz, também pode ser transmitido por meio dessa conexão que já existe naturalmente entre as mentes subconscientes. Eu sou a luz do mundo. O eu sou, o conhecimento de que existo, é uma luz por meio da qual aquilo que se passa em minha mente se torna visível. Ele diz que a mente subconsciente, o eu sou, a consciência, é um condutor universal, como um campo que unifica todas as mentes subconscientes. A memória, ou a capacidade de ver mentalmente aquilo que não está objetivamente presente, prova que a mente é um espelho, tão sensível que pode refletir um pensamento. A reapresentação de uma imagem pela memória não difere, como ato visual, da percepção da própria imagem em um espelho. O mesmo princípio do ver atua em ambos os casos. Sua consciência é a luz refletida no espelho da sua mente e projetada no espaço em direção à pessoa em quem você pensa. Também podemos imaginar como ondas de rádio se propagando. Ao falar mentalmente com a imagem subjetiva em sua mente, você faz vibrar o espelho da sua mente. Essa vibração modifica a luz da consciência refletida nele. A luz da consciência, assim modificada, alcança aquele a quem foi dirigida e incide sobre o espelho da mente, fazendo-a vibrar de acordo com a modificação recebida. Aqui ele está comparando a conexão entre as mentes subconscientes com a transmissão de uma informação pelo fotofone, né, que usava como meio de transmissão o raio de luz. Mas o que ele quer dizer, no fundo, é que as mentes subconscientes transmitem informações de uma para a outra porque já estão naturalmente conectadas. Essa ilustração, tecnologicamente ultrapassada, pode nos parecer assim estranha, porque hoje nós temos tecnologias de comunicação muito mais avançadas e usar essa ilustração a nós, né, no momento presente, vemos como uma ilustração obsoleta, mas a ideia é de que as mentes subconscientes se comunicam como se fossem ondas de rádio. Suas crenças, suas atitudes mentais fixas modificam continuamente a consciência refletida no espelho da sua mente. A consciência, modificada por suas crenças, se objetiva nas condições do seu mundo. As suas crenças, as suas atitudes mentais fixas, aqueles pensamentos que você aceita e sente como verdade, causam impressões permanentes na sua mente subconsciente. E a mente subconsciente, pelo poder da consciência, projeta essas impressões na sua realidade externa. Para mudar o seu mundo, é preciso primeiro mudar o conceito que você tem dele. Para mudar o seu mundo, é preciso primeiro mudar dentro da sua mente o conceito que você tem do mundo. Para mudar um homem, é necessário mudar o conceito que você tem dele. Para mudar o comportamento de outra pessoa, primeiro você precisa mudar na sua própria mente aquilo que você acredita sobre ela, porque o que você acredita sobre uma pessoa é uma sugestão que se imprime na mente subconsciente desta pessoa e influencia a maneira como ela se comporta em relação a você. Para mudar um homem, é necessário mudar o conceito que você tem dele. Primeiro você deve acreditar que ele é o homem que você deseja que seja, e conversar mentalmente com ele como se ele já fosse a pessoa
que você deseja, usando a sua imaginação, fazendo o exercício de conversar com a pessoa em imaginação, imaginando que ela já é da forma como você deseja que ela seja. Esse exercício imaginativo causará uma impressão na mente subconsciente da pessoa que você está imaginando. Todos os homens são suficientemente sensíveis para reproduzir as crenças que você tem a respeito deles. Você pode influenciar qualquer pessoa com este método. Portanto, se a sua palavra não se reproduz visivelmente naquele a quem é dirigida, a causa está em você, não no sujeito. Assim que você acredita na verdade do estado afirmado, os resultados surgem. Vamos repetir essa parte. Se a sua palavra não se reproduz visivelmente naquele a quem é dirigida, a causa está em você, não no sujeito, porque você não assumiu o sentimento. Assim que você acredita na verdade do estado afirmado, que você assume o sentimento de que isto é realidade, de forma honesta e verdadeira, os resultados surgem. Todos podem ser transformados. Por isso que na oração de Jesus, ele dizia que santificava-se a si mesmo para que os outros fossem santificados. Todo pensamento pode ser transmitido. Todo pensamento pode ser visivelmente corporificado. As palavras subjetivas, assunções subconscientes, despertam aquilo que afirmam. Elas são vivas e eficazes, e não voltarão para mim vazias, mas realizarão aquilo que me agrada e prosperarão naquilo para que as enviei. São dotadas da inteligência própria de sua missão e persistem até que o objetivo de sua existência seja realizado. Persistem até despertar seus correlatos vibratórios naquele a quem são dirigidas. Na medida em que você persiste nesta prática diária. No momento em que cumprem seu propósito, cessam de existir, permitindo que aquele em quem o estado foi realizado permaneça na consciência do estado afirmado ou retorne ao estado anterior. Qualquer estado que detenha sua atenção passa a governar a sua vida. Portanto, voltar a dar a atenção a um estado anterior é retornar àquela condição. Se você abandonou determinado estado de consciência e assumiu um estado novo, você projetou nova realidade. Mas se você abandonar o estado novo e voltar ao estado antigo, você também volta a projetar a realidade antiga. Não, por isso, a recomendação: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Abandone os estados anteriores, abandone, não volte a eles. Nada pode ser acrescentado ao homem, pois toda a criação já está perfeita nele, no sentido de que o que você assumir, você cria. O reino dos céus está dentro de vós. O homem nada pode receber se não lhe for dado do céu, se não lhe for criado pela consciência. O céu é o seu subconsciente ou consciência de ser. Nem mesmo uma queimadura solar vem de fora. Os raios externos apenas despertam raios correspondentes no interior. Se os raios ardentes não estivessem contidos no homem, todos os raios concentrados do universo não poderiam queimá-lo. Se os tons de saúde não estivessem contidos na consciência daquele a quem são afirmados, não poderiam ser vibrados pela palavra enviada. Você não dá algo a outra pessoa. Você ressuscita aquilo que estava
adormecido nela, porque a própria consciência da outra pessoa é que criará a realidade correspondente. A menina não está morta, mas dorme. A morte é apenas um adormecer e um esquecimento. A idade e a decadência são o sono, não a morte, da juventude e da saúde. Reconhecer um estado é fazê-lo vibrar, é despertá-lo. Reconhecer ou assumir um estado de consciência é despertá-lo para que se manifeste. A distância, tal como é percebida pelos sentidos objetivos, não existe para a mente subjetiva, porque você pode se projetar a qualquer lugar no espaço, qualquer lugar na superfície do planeta, como também você pode se projetar para qualquer lugar no tempo, tanto para o passado quanto para o futuro. Se eu tomar as asas da alvorada e habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará. Tempo e espaço são condições do pensamento. Para a consciência não existem limites. Tempo e espaço são condições do pensamento. A imaginação pode transcendê-los e mover-se em um tempo e espaço psicológicos. Embora fisicamente separado de um lugar por milhares de quilômetros, você pode viver mentalmente nesse lugar como se estivesse aqui. Sua imaginação transforma facilmente inverno em verão, Nova York em Flórida, e assim por diante. Quer o objetivo do seu desejo esteja perto ou longe, os resultados serão os mesmos. Para a mente, para a consciência, não existe tempo nem espaço. Então, tanto faz você se comunicar telepaticamente pela conexão da mente subconsciente por uma pessoa que está no quarto ao lado, na sua casa, ou com uma pessoa que está do outro lado do planeta. Não faz nenhuma diferença. Subjetivamente, o objeto do seu desejo nunca está distante. Sua intensa proximidade o torna invisível à observação dos sentidos. Ele habita na consciência, e a consciência é mais próxima do que a respiração, mais íntima do que mãos e pés, porque a consciência, na verdade, é você mesmo. A consciência é a única e verdadeira realidade. Todos os fenômenos são formados da mesma substância, a substância da consciência, vibrando em diferentes ritmos ou frequências. Da consciência eu, como homem, vim, e a consciência eu, como homem, retorno. Na consciência, todos os estados existem subjetivamente e são despertados para a existência objetiva pela crença. Na consciência, tudo que você puder imaginar já existe. E quando você assume um estado, é não como se você criasse, mas aquilo já existia em estado potencial, apenas assume forma na realidade externa. A única coisa que nos impede de produzir uma impressão subjetiva bem-sucedida sobre alguém à distância, ou de transformar o lá em aqui, é o hábito de considerar o espaço como um obstáculo. Então, o impedimento é a nossa própria crença de que distância faça alguma diferença. Um amigo que se encontra a 1000 quilômetros de distância está enraizado em sua consciência por meio das ideias fixas que você tem a respeito dele, da representação mental que você guarda dele, o retrato mental que você guarda dele. Pensar nele e representá-lo interiormente no estado que deseja que ele seja, com a confiança de que essa imagem subjetiva é tão verdadeira
quanto se já estivesse objetivada, desperta nele um estado correspondente, que ele necessariamente expressará. Os resultados serão tão evidentes quanto a causa foi invisível. O sujeito manifestará o estado despertado em seu anterior pela sua assunção sobre a pessoa e permanecerá inconsciente da verdadeira causa da sua ação, e a pessoa nem saberá que foi você que despertou esse estado nela. A ilusão do livre-arbítrio nada mais é do que a ignorância das causas que nos levam a agir, porque outras pessoas podem estar aplicando, ainda que sem querer, este método de conexão telepática sobre nós.